Bom, Rafael, o João fez uma seguinte pergunta, né? O João Paulo aí do canal Papo de Dinheiro, né? Quais são os melhores fundos hoje que tenha ativos estrangeiros? Você conhece algum aí, Rafa, que possa falar? Cara, a gente estuda alguns fundos que investem no exterior, por exemplo, tem um fundo, Western BDR, ações, tá? É um fundo com inicial de R$ 1.000. Muitos fundos que investem globalmente são para investidor qualificado, ou seja, aqueles que têm mais de 1 milhão em aplicações financeiras. O que a gente pode resolver nesse sentido? A gente tem o ETF e VVB11, que replica as 500 empresas americanas de forma dolarizada, então você está tendo aquela proteção da moeda mais as empresas. A gente tem alguns fundos, por exemplo, como o Western BDR, que não é uma indicação aqui, tá? Mas é só falar que ele existe, com inicial de R$ 1.000, que é um fundo que foca mais no setor de tecnologia, por isso que ele ganha do VVB11 desde que ele existe. Não quer dizer que ele vai ganhar nos próximos anos. Então, não é uma indústria muito aberta por essa questão da limitação de patrimônio para investidor qualificado, mas M-Square, por exemplo, é um fundo que atua de forma global. Europa, Ásia, América Latina, Estados Unidos. Ele é para qualificado, também oferece ótimos retornos. Mas aí, gente, a gente tem fundos de multi-estratégia, que a gente estuda também na carteira Z, que são fundos que o gestor tem aquela discricionariedade de virar a mão quando a bolsa aqui está mal. Tem fundos, então, que ele tem expertise de investir no exterior, então ele pode ficar direcional em Brasil, e quando degringolar, o gestor tem aquela equipe que, opa, calma aí, então a gente tem assimetrias no México, tem assimetrias na Europa, então a gente vai avaliar e vai investir. Assim como fundos quantitativos que investem de forma global, fundo quantitativo aí, que não atua com racional ali, com emocional, na verdade, na tomada de decisão. Então, são fundos que operam, cara, no mundo todo, de forma global. Por exemplo, até commodities, cara, operam 17 tipos de commodities, alguns fundos quantitativos. Então, cara, é soja, milho, café. A bolsa tá mal? Vamos jogar no café, vamos jogar no milho, na soja. Então, cara, é uma indústria rica, cara, que se você souber colocar as peças nos lugares certos, cara, a tendência é você ter resultados fantásticos aí no longo prazo, principalmente. Vou puxar aqui a pergunta do Camicleta. Ele fez a seguinte pergunta. Nesse momento, tendo em vista que a inflação é muito baixa, mas pode subir, seria interessante saber se quando você entra em um fundo, se fideliza ou entra em vários fundos? Cara, é o seguinte, aí é uma pergunta que a gente entra na parte da diversificação, né? A gente tem fundo, por exemplo, que tem como benchmark o IPCA. A gente estuda um fundo na carteira Z que o benchmark dele é IPCA mais 8. Ele tem ao longo do tempo, entregado aí em torno de IPCA mais 7,5, 7,6. Então, ele está vinculado à inflação. Então, a inflação está baixa, ele falou, mas pode subir. Então, o interessante é você montar uma carteira diversificada que possa atuar em diversos cenários, tá? E como eu falei, você não precisa ter muito dinheiro para você escolher muitos fundos, cara. Então, para o Camicleta, aí a ideia é essa, a ideia é você diversificar, você fidelizar, cara. Eu não gosto de ter na minha carteira nunca nada mais do que 15%. Então, você tem que ter essa perspectiva, dividir a carteira de forma inteligente, tá? Porque isso vai fazer você se provar, com que a sua carteira se prove ao longo do tempo. Você vai ficar velhinho, tua carteira vai lá, algum produto ou outro vai ter desaparecido, sumido, falido, cara, mas 95% vai vingar, vai bem, se você fez boas escolhas. Rafa, o Luiz Gaspar, do canal Comece a Investir, perguntou se para investir em um fundo global tem que ser investidor qualificado. Será que isso tende a mudar com o tempo? Cara, eu acho que sim, de certa forma, um pouco impensado que você possa operar opções a descoberto, por exemplo, que é um risco imenso no home broker, você pode fazer várias operações muito arriscadas e você não possa investir num fundo global, cara. A minha opinião é que isso tende a mudar sim, tá? Isso precisa mudar. Cara, o Brasil representa 1% do market global. O resto do mundo, 99%. Será que a gente precisa concentrar, se a gente não tem R$1 milhão, por exemplo, cara, os nossos 100% nesse 1% do market cap? Então, cara, realmente é necessário que isso mude, pelo menos na minha visão.
e eu acho que o mercado está ficando mais robusto, mais pessoas entrando, então a visibilidade vai ser cada vez maior e a gente torce para que realmente essa questão seja sanada aí, as pessoas tenham mais opções para investir, cara. Existem ótimos fundos que investem em crédito privado, é uma categoria que a gente precisa ter mais cuidado, mas existem ótimos fundos, cara, que também são para investidor qualificado sem muito sentido, tá? Afinal de contas, né? Qual a sua maior posição hoje, né? Para você soltar aquele pequeno spoilerzinho ali. Caraca, difícil essa mosca morta aqui embaixo de preto é o Ibovespa. Tá quase morreu aqui, né? E o fundo, cara, o fundo desde 2016, eu tô sendo tendencioso aqui, tá, gente? Só para deixar claro, eu tô sendo tendencioso, tá? Eu não aportei em fevereiro de 2016, não. Mas só para as pessoas verem o poder de fogo da gestão nesse período que ele começou a crescer. Cara, o Ibovespa rendeu 2016 até agora 137%. Isso em 4 anos. O fundo rendeu 3.544%. É até uma vergonha você chegar e apresentar esse tipo de rentabilidade. Mas você vê que ele tem um risco elevado. Para você conseguir uma rentabilidade dessa aqui, agora eu vou botar o período completo, porque eu expliquei. Essa é a minha maior posição, porque ele subiu demais, ficou incontrolável. Então, gente, olha agora a realidade, tá? Para não ficar sendo tendencioso. Desde o começo, a gente está pegando aqui 2013, que o fundo caiu, 14 o fundo caiu, 15 o fundo teve uma derrocada violenta até janeiro de 2016. Então, mesmo a pessoa que pegou aqui, cara, 3 anos de queda ininterruptas, ela teve esse retorno aqui abaixo. O Ibovespa rendeu 74%, o fundo rendeu 1.300% líquido, tá, gente? Líquido, isso aqui é líquido de taxas. Mas é um fundo que utiliza alavancagem, é um fundo que as pessoas precisam entender como ele funciona, tá? Repetindo pela terceira vez, não é recomendação, até porque esse fundo, Henrique, é um fundo que o inicial dele era 5 mil. Agora o inicial está sendo 500 mil reais desse fundo. Nossa. Mas a gente tem um pulo do gato que a gente ensina na carteira Z de como investir nesse fundo aí por tabela. A gente tem a mesma proporção nele. A gente faz um estudo que mostra como investir exatamente nessa proporção. Vamos pegar agora a parte ruim. Eu coloquei a parte boa, até fiz errado, tá? Fevereiro de 2016, olha aqui, o Ibovespa caiu 26, o fundo caiu 61. Na Bolsa de Valores, na renda variável, nos investimentos em geral, para você ter retornos acima da média, você tem que aceitar em determinados períodos cair acima da média. Então, ele caiu mais do que o Ibovespa, caiu 61, enquanto o Ibovespa caiu 26. A pergunta que a gente faz é, você aguentaria essa porrada aqui? Você botou 100 mil e você teria aqui 40 mil, será que as pessoas aguentariam essa porrada? Essa é a grande questão de fundos como esse. Você tem que entender, se quiser aportar num capital adequado ao seu patrimônio, monitorar como a gente faz na carteira Z, com muito cuidado, tá? E quem aguentou esse 60%, Henrique, tem um retorno aqui, contando com essa queda, lembrando, contando com essa porrada aqui, de 1.300% aí 2013, né? Aqui eu comecei em 2013, então a gente já tem 7 anos e meio praticamente. 1.300% eu não tenho capacidade de ter uma rentabilidade dessa na minha carteira pessoal. Eu sou sincero, não consigo essa rentabilidade, tenho até uma boa rentabilidade na minha carteira pessoal, pequena que eu falei, mas eu confio muito no trabalho de escolher boas gestões, que elas oferecem resultados aí fantásticos se a gente, mais uma vez, sabe escolher. O mais interessante é que sempre o longo prazo vai trazer o resultado. As pessoas ficam muito preocupadas em dar porrada de curto prazo e elas esquecem que bolsa de valores ou investimento, seja ele em fundos de investimento, em qualquer que seja, é o acúmulo de patrimônio. Quando as pessoas começarem a entender que eu preciso focar naquilo que me gera valor, ou seja, no meu trabalho, naquilo que eu sou bom, e elas olharem para os investimentos como uma forma de acumular o seu patrimônio, elas vão começar a ter resultado e se preocupar menos com home broker. Hoje, por exemplo, eu quase não abro mais o meu computador para ficar olhando home broker desesperadamente, cotação, porque eu vejo que isso é perda de tempo. Hoje, o meu tempo é ganhar dinheiro, fazer renda extra, porque é isso que vai alavancar o meu patrimônio. Muito bom, Henrique. Cara, isso aí é a verdadeira receita para o sucesso que muito pouca gente fala. A pessoa fala que determinado investimento é ruim, tá? Geralmente pessoas que falam que fundo é ruim vão querer te vender um curso para você aprender a analisar ações. Geralmente é assim. Então, você focar na sua atividade principal e você pode montar uma carteira de ações, a carteira Z não é contra isso, mas você montar uma boa carteira, seja de fundos, seja
de ações, lembrando que com ações você vai ter que despender um pouco mais de tempo para ter aquele acompanhamento, cara, os resultados virão enfaticamente. Bom, quero lhe agradecer imensamente, né? O Rafael já deixou aqui todos os processos para você conhecer um pouquinho mais a Carteira Z. Na descrição desse vídeo tem o Twitter do Rafael, tem o Instagram, tem o YouTube, que inclusive quando o Rafael começou a pensar em entrar no YouTube, ele veio bater um papo comigo, então eu fico muito feliz de ter sido um cara aí que foi um incentivador de falar, mano, vambora, porque o YouTube faz crescer, vai ajudar bastante a Carteira Z e principalmente vai ajudar você a passar o seu conteúdo. Rafael, que para mim é um dos maiores especialistas de fundo de investimento. Bom, Rafa, quero pedir para você fazer as considerações finais aí. Legal. Queria agradecer, cara, a honra de estar nessa live contigo, cara. Foi uma honra. Estou sempre aprendendo, cara. A gente está sempre em constante evolução, sempre curioso para saber de tudo. Por exemplo, essas pessoas que vão falar com você aí depois da live, falando dessa nossa live aqui, essas 3 pessoas que forem te procurar, né? Você confirma que a Carteira Z é boa, tá? Segredo nosso aqui. Então, cara, foi um prazer imenso estar aqui. Agradecer aí, Henrique. Estamos à disposição sempre que precisar, beleza? Muito bom, Rafa. Lembrando que a Carteira Z tem desde o perfil ali conservador, moderado e também o agressivo. Então, a pessoa pode fazer aquilo que ela bem entender dentro da carteira e, consequência aí, com a leitura dos relatórios, ela vai querer dar o próximo passo, tá certo? Bom, só para falar então, Henrique, você falou, eu até esqueci de falar. Para resumir aqui em 30 segundos, a Carteira Z tem a Carteira Z Lite, para aquela pessoa muito conservadora, aquele seu tio lá que, o cara não quer correr risco, que vai render um pouco mais que a Selic, não tem segredo, não tem renda variável. Então, a Z Lite, a Z Plus, que tem um pouquinho de renda variável já mira um retorno um pouco superior. A carteira Z Medium, que tem cerca de metade da volatilidade do Ibovespa, né, uma volatilidade média. E a carteira Z Hard, que é a carteira com vol de Ibovespa, mas como tem fundos descorrelacionados, acaba conferindo um grau de proteção maior. E a gente viu o resultado aí nessa live, que tem dado um banho aí nos índices. A gente montou também carteiras por percentual de patrimônio. A pessoa que tem até 20 mil, ou seja, que tem R$1.000, 5 mil, 10 mil, até 20 mil, 50 e 100. Isso dá para a pessoa se situar e começar a montar uma carteira ali devagarinho, né? Lembrando que os fundos têm iniciais de R$100, alguns, né? Começar a montar devagar e começar a construir um patrimônio expressivo aí para sua vida, sua família. Falou, Rafa. Fica com Deus aí, um forte abraço. Vamos que vamos. Muito obrigado pelo carinho e a gente vai fechando a live por aqui. Valeu, obrigado, um abraço.